Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse podcast. Aqui nós vamos discutir a estratégia e a rota para você que é consultor ou consultora ambiental, construir um negócio que tem um faturamento de 20 a 30 mil reais por mês com consultoria ambiental. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E nesse podcast nós vamos falar exatamente qual a base para construir um negócio de consultoria ambiental que tem um faturamento de 20 a 30 mil reais por mês. Show de bola, velho. Nós vamos falar hoje sobre os fundamentos. E antes da gente começar, eu quero dar aqui as minhas boas-vindas para a galera também, dizer que nós estamos em um novo ciclo do podcast, não é, Vinícius? É isso aí. Um novo ciclo desse podcast. A gente vai entrar em conteúdos mais voltados para quem já tem a sua própria consultoria ambiental ou que já atua de forma autônoma, mas que é consultor ambiental, que já fez algum trabalho, já fechou o contrato. O desafio agora é você aumentar o faturamento da sua consultoria ambiental. Como é que você escala isso? Como é que você consegue fechar mais contratos de forma consistente todos os meses? Como é que você consegue ter previsibilidade de faturamento, não ficar naquela de não sei se eu vou fechar um contrato esse mês, eu não sei se próximo mês eu vou fechar contratos. Então a gente sabe que tem muitos consultores ambientais que estão nessa situação hoje, tá? De total, sem saber quanto vai faturar, sem saber como captar clientes de forma mais consistente. E nesse novo ciclo do podcast a gente vai focar em ensinar, em mostrar o caminho para você ter uma consultoria ambiental realmente lucrativa, que te dê um faturamento de pelo menos 20 a 30 mil reais por mês de forma consistente todos os meses. E hoje a gente vai falar sobre o início, os fundamentos para isso. É isso aí. Então assim, fazendo analogia, o que basicamente a gente vai fazer aqui é fazendo analogia com a construção de uma casa. Então é a mesma coisa que a construção do negócio. Para que a casa ela consiga suportar um segundo, terceiro andar, você vai precisar organizar a base, você vai precisar reforçar cada vez mais a base. E o que a gente vai adentrar aqui hoje é relacionado à base, de como é que você constrói um negócio para que ele tenha poder de crescimento de uma forma benéfica, de uma forma que consiga sustentar aquilo que vai chegar para você, que é um faturamento de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Show de bola. Perfeito. Então, dito isso, quem estiver assistindo aí a gente ou pelo Spotify ou pelo YouTube, curte, compartilha, já comenta aí o que você puder comentar, que esse episódio vai ser muito interessante para você, ok? Show. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é que qual a importância da criação de uma base dentro de um negócio ambiental, né? Muito interessante, cara. Inclusive, essa situação, essa questão de base é algo que a gente tem que falar mesmo, porque um dos maiores erros que eu vejo consultores ambientais cometerem é iniciar na consultoria ambiental de forma totalmente aleatória. Como assim de forma totalmente aleatória? Por exemplo, eu tive um colega da faculdade que ele, assim que se formou, imediatamente ele abriu sua consultoria ambiental. Ele juntou lá 2, 3 amigos e chamou um contador. Eu me lembro que fizeram uma reunião lá na biblioteca da faculdade e eles chamaram um contador, fizeram uma reunião e de repente eles tinham uma consultoria ambiental. É legal, você abriu uma consultoria ambiental, show de bola. Pouco tempo depois, alguns meses depois, eu já atuava na consultoria ambiental na época e um desses colegas me ligou. E quando esse colega me ligou, ele me fez uma pergunta seguinte: Lion, eu recebi aqui uma ligação de um empreendedor que estava me perguntando o preço para renovar uma licença. E eu queria que você me dissesse mais ou menos quanto é o preço que se cobra para renovar uma licença. Aí, beleza, tá. Quando ele me perguntou isso, eu perguntei para ele: olha, você sabe como foi que ele chegou até você? Você me disse que ele te ligou. Você sabe se teve alguma indicação, se foi porque ele viu alguma coisa da empresa? Aí ele falou: não, eu não sei de onde ele veio. Eu só sei que ele conseguiu meu telefone de alguma forma e me ligou. Tá, beleza. Aí eu perguntei: tá, você sabe como é que se faz uma renovação dessa licença que ele pediu? Você sabe mais ou menos como é que funciona? Ele: pois é, cara, eu tô totalmente perdido aqui, por isso que eu disse até pro empreendedor que eu ligaria depois para conversar melhor com ele, tá? Aí, cara, eu falei para ele o seguinte: cara, como é que tu abre uma empresa? Como é que você vai, chama um contador, tem uma despesa para abrir uma empresa e você não sabe nem a base de como precificar um serviço de renovação de uma licença, um serviço que você está oferecendo no mercado? E
eu falei isso para ele, não é no intuito de deixar ele constrangido ou nada desse tipo, até porque eu ajudei, eu orientei ele, tá? Eu falei isso para que ele tenha a consciência de que você abrir uma consultoria ambiental não é você abrir um CNPJ e deixar as coisas no aleatório. Porque quando você faz isso, você corre o risco de dar um passo para trás na sua carreira. Ou seja, de você não conseguir nem atender uma empresa que entra em contato com você, você não ter a base necessária para isso. É como aquela analogia que eu acho bem interessante. Para um médico ser um médico assim, mediano, ele estuda pelo menos uns 8 anos para ele se tornar médico. Para uma pessoa atuar na engenharia, ele precisa estudar pelo menos 5 anos. E muita gente acha que para você abrir uma consultoria ambiental, é só você abrir um CNPJ. E é por isso que muitos consultores ambientais bons desistem no meio do caminho. Porque simplesmente entram no aleatório. Então o tema desse podcast é justamente para você entender quais são as bases que você precisa formar para que você tenha realmente uma consultoria ambiental que seja sustentável, que te dê um faturamento de 20 a 30 mil reais por mês de forma consistente, de forma previsível, com processos bem estruturados, para que você saiba realmente o que está fazendo, para que quando, por exemplo, um empreendedor te ligue, você sabe de onde ele veio, e sabendo de onde ele veio, você sabe onde é que está a sua captação de clientes está dando certo, para que você saiba, por exemplo, fazer uma precificação de um serviço baseado nas suas metas de faturamento. Muitos consultores ambientais nem têm metas de faturamento. Então, quando a gente fala de base, a gente está falando de construir um alicerce que vai possibilitar você não só abrir sua consultoria ambiental, mas torná-la lucrativa ao longo do tempo. Que vai fazer você captar clientes e conseguir chegar no faturamento de 20 a 30 mil reais por mês, pelo menos, porque você construiu uma base necessária para isso. Você não entrou no aleatório. Perfeito, perfeito. Foi assim que basicamente a gente começou aqui também na consultoria, né? Entrando nesse assunto, o que é que você acha que tem alguns pilares ou alguns conceitos que são importantes na pré-construção dessa base? Assim, antes de entrar e colocar a mão na massa de fato e criar um escritório, um negócio e tal, o que é que você acha que seria fundamental para esse cara ter a consciência e clareza para que essa base seja construída da maneira correta? Show de bola. Cara, existem 3 pilares fundamentais para você construir a sua base na sua consultoria ambiental. Mesmo que você já tenha começado a sua consultoria ambiental, talvez você que esteja escutando esse podcast já seja um empreendedor, já tenha um CNPJ, já esteja no mercado de consultoria ambiental, mas esteja enfrentando desafios na captação de clientes, não tenha atingido ainda o faturamento de 20 a 30 mil reais por mês, por exemplo. Ou talvez você esteja pensando em começar a sua consultoria ambiental, atua como autônomo, já fez algum projeto, algum contrato, mas nada que fizesse você viver da sua consultoria ambiental, ter independência dentro da sua consultoria ambiental. Então existem 3 pilares que, se você ajustar esses 3 pilares, você vai conseguir formar a base necessária para que a sua consultoria ambiental ela consiga chegar no faturamento consistente de 20 a 30 mil reais por mês num período de 1 ano, período médio de 1 ano, tá? Que são esses 3 pilares. Primeiro, o pilar de inteligência comercial, o pilar de prospecção e captação de clientes e o pilar de fidelização de clientes na sua consultoria ambiental. Esses são os 3 pilares que, se você ajustar de forma estratégica dentro da sua consultoria ambiental, você vai conseguir formar a base necessária para que você consiga chegar em faturamento de 20 a 30 mil reais por mês de forma consistente. Então vamos lá, recapitulando. Primeira base: inteligência comercial. Segunda: estrutura de captação de clientes. E estrutura de fidelização de clientes. Você julga, desses 3, qual que você julga mais importante? Eu não julgo nenhum mais importante que o outro. É como se perguntar para uma mãe que tem 2 filhos, qual o filho mais importante para ela, qual o filho que ela mais gosta. Cada um é uma engrenagem dentro de uma máquina. Eu sempre gosto de dar essa analogia de uma consultoria ambiental, de um negócio ambiental, ser como uma máquina que roda, que tem as engrenagens. O que vai fazer você captar clientes, o que vai fazer você faturar na sua consultoria ambiental, são aspectos totalmente técnicos. Inclusive até um mito que eu já tive no início e que eu vejo muitos profissionais ambientais recém-formados terem, é que para você ser, por exemplo, um consultor ambiental bem remunerado, faturar de 20 a 30 mil reais por mês, por exemplo,
você precisa ter algum tipo de talento ou algum tipo de predisposição para um empreendedorismo. Cara, isso é um mito, porque você ter esse resultado é uma questão técnica. Você precisa ter uma habilidade que você tem a partir de uma orientação de alguém que já passou por aquilo, por exemplo. Isso é o caminho mais rápido, inclusive, e você colocar em prática aquela habilidade e você vai colher os resultados. É assim que as empresas funcionam, é assim que as consultorias ambientais que faturam de 20 a 30 mil reais por mês, elas operam no seu dia a dia, é como se fosse uma máquina. E é um jogo totalmente técnico. Quando você aprende as habilidades necessárias, você consegue ter esse tipo de resultado. Então, não tem engrenagem mais importante que a outra. Uma vai depender da outra para que aquela máquina ela funcione e você consiga atingir suas metas de faturamento. Tanto o pilar de inteligência comercial, como o pilar de estrutura de prospecção e captação de clientes, como o pilar de fidelização de clientes. E é óbvio que isso são os fundamentos, tá? Existem muitos conteúdos profundos com relação a isso. Mas para que você entenda conceitos mais profundos, você precisa entender a base primeiro. E essa é a base que a gente vai falar com mais detalhes aqui nesse episódio do podcast. E é muito louco essa questão de você treinar a base, que tem até uma história do Michael Jordan que ele fala o porquê que ele é tão bom em arremesso, né? O cara quase que nunca erra e tal. E ele fala justamente isso, porque eu treinava de 8 a 12 horas por dia só a base, só arremesso, só arremesso, só arremesso. Então, antes de você querer ser bom no avançado, seja muito, muito bom na base. Exatamente, é a base que vai sustentar todo o crescimento, a possibilidade de crescimento da sua consultoria ambiental. Exatamente. Então, recapitulando. Número 1, inteligência comercial. Número 2, prospecção, captação de clientes. Número 3, fidelização de clientes. E eu espero que você está ouvindo isso esteja anotando. Pega papel, caneta, estuda, anota, revê esse conteúdo muito, 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 até você ficar bom na base. Até você ficar bom na construção dessa base. E ter clareza de cada função dessa dentro das suas expectativas com a sua empresa, com a sua consultoria ambiental. Perfeito. Então vamos lá adentrar no número 1. Tá, inteligência comercial. Quando eu falo essa palavra para consultores ambientais, principalmente consultores ambientais que estão começando, que pegou seus primeiros projetos, muitas vezes eu percebo que isso assusta, né? Inteligência comercial, você já acha que é algo que não é para você, que é algo muito grande. Cara, mas eu quero que você entenda o seguinte, a minha função aqui é dar clareza, tanto nesse podcast como nos conteúdos que eu faço. Eu sempre trago eu me esforço para que você tenha clareza de tudo que eu falo, tá? O que é a inteligência comercial que eu falo nesse contexto aqui desse podcast? Inteligência comercial é uma das funções que a sua consultoria ambiental tem que ter. A sua consultoria ambiental ela pode ser formada só por você no início, tá? Você pode ser só você e sua boa vontade de querer trabalhar, de querer crescer na sua consultoria ambiental, de ser independente, de não querer trabalhar para ninguém, de querer ser dono do seu próprio negócio. É totalmente possível, tá? E pode ser só você, ou você pode ter algum sócio, você pode ter algum amigo que entrou nessa com você, amigo, enfim. É uma função, a inteligência comercial é uma função que você tem que ter na sua consultoria ambiental. E qual é o objetivo da inteligência comercial dentro da sua consultoria ambiental? Que esse é o primeiro pilar para você conseguir construir a base para faturar de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental. Qual é a função? Existem várias funções. A principal delas é o seguinte: é você escolher um segmento de mercado para você atuar. E quando eu falo segmento de mercado, eu não estou nem falando tanto em nicho de atuação. E vamos lá. Você, na sua consultoria ambiental, se você já atua, você já escolheu o seu nicho de atuação. Pode ser o nicho de licenciamento ambiental, que é um excelente nicho de atuação, inclusive. Pode ser o nicho, por exemplo, de gestão ambiental, que é outro excelente nicho de atuação. E para a gente tomar como exemplo aqui no podcast, ficar uma parada bem prática, vamos dizer que você tem um nicho de atuação que é o licenciamento ambiental. Okay? Dentro do licenciamento ambiental, a gente sabe que existem vários empreendimentos que são passíveis de licenciamento. Empreendimentos que precisam de licenciamento no âmbito municipal, no âmbito estadual, e são empreendimentos bem comuns que estão em qualquer cidade. Inclusive, esse é um dos principais motivos que fazem o licenciamento ambiental ser um excelente nicho de atuação na sua consultoria ambiental. É um nicho, inclusive, que vai fazer você faturar de 20 a 30 mil reais por mês
na sua consultoria. Inclusive, eu acho que depois a gente pode adentrar, né, separar isso, quais são todas as possibilidades que tem dentro da consultoria ambiental. A gente vai falar num podcast sobre os nichos que podem te levar a esse faturamento de 20 a 30 mil reais por mês. Show de bola. Perfeito. Mas falando aqui no exemplo do licenciamento ambiental. Beleza, vamos dizer que você atua no licenciamento ambiental. No licenciamento ambiental você tem várias empresas, vários segmentos de empresa que estariam aí dentro do seu público-alvo, ou seja, das pessoas que precisam de serviço de licenciamento ambiental. Por exemplo, okay? 3 exemplos. Posto de combustível, indústria e extração mineral. Entendi. Existem vários exemplos, né? Mas vamos dizer que são esses 3. Qual é o erro que eu vejo muitos consultores ambientais cometerem? Não determinarem um segmento específico para começar a atuar. E por que isso é um erro? Porque você acaba querendo solucionar o problema de vários segmentos da empresa, muitas vezes segmentos de empresas que precisam de licenciamento ambiental, muitas vezes você nem sabe o que cada segmento desse realmente precisa, muitas vezes você nem sabe como você pode abordar esses empreendimentos nos seus mais diversos segmentos, e muitas vezes você não cria uma autoridade, as pessoas não te veem como uma autoridade naquele segmento. E isso vai prejudicar no seu processo posterior, que é captação de clientes. Então, o primeiro pilar, a função da inteligência comercial é justamente essa. É você ter uma função na sua consultoria ambiental que objetiva você identificar os melhores segmentos para você atuar, para você focar no início dos seus processos de captação de clientes, que é o pilar posterior. Então, por exemplo, a inteligência comercial ela tem a função de identificar quais são os segmentos mais fortes aqui no meu raio de atuação. Então, se o meu raio de atuação é na minha cidade e nas cidades vizinhas, então você tem que delimitar um raio de atuação pode ser 100 km, 150 km, vai depender da sua capacidade de atendimento. Agora você vai identificar nesse raio de ação quais são os principais segmentos e você vai determinar no máximo 3 no início. E esses 3 vão ser seu perfil ideal de cliente. Então, muitas vezes eu pergunto para consultores ambientais qual é o seu perfil ideal de cliente, as pessoas eles não sabem me responder. Por quê? Porque eles entraram na consultoria ambiental com a ideia de que presta serviço para qualquer tipo de empresa. E isso prejudica muito a construção da sua base. Isso vai fazer você fechar um contrato ali, outro ali, mas não vai fazer você crescer de forma consistente, até chegar num faturamento de 20 a 30 mil reais por mês. Então o primeiro ponto é esse. E por que você define assim que é importante escolher no início pequenos ou 1, 2, 3 segmentos para atuar assim? Porque quando você segmenta, quando você define um perfil ideal de cliente, que pode ser de 1 a 3 segmentos, acontecem situações dentro da sua prestação de serviço que vai fazer total diferença no crescimento da sua consultoria. Por exemplo, primeiro, você constrói autoridade nesses segmentos. Então, por exemplo, aqui na nossa empresa, a gente foca em extração mineral. Nós somos vistos como autoridades nesse segmento. E se um segmento te vê como autoridade, ela está mais predisposta a quê? A pagar mais pelo seu serviço, tá? A você ser a primeira opção que ela escolher, porque se tem 2 consultorias ambientais, você é especialista em um segmento e a outra é especialista em outro segmento, ou não tem especialização nenhuma, é óbvio que a empresa vai querer ir para uma consultoria que é especialista no segmento dela. Como se fosse um clínico geral ou médico especialista em algo. Exatamente. Se você está com dor no coração, você vai tender a ir direto para um médico que cuida só do coração. Então, aquele cara, na minha percepção, ele tem mais autoridade do que um médico geral. Porque ele já tem a especialidade de resolver aquele tipo de problema. E, consequentemente, você está mais disposto a pagar mais por isso. Qual é a principal barreira que impede consultores ambientais de faturar de 20 a 30 mil reais por mês? Justamente os orçamentos dos contratos. Existe uma barreira que muitos consultores me falam, consultores que estão no início da sua carreira, que eles dizem que não conseguem, por exemplo, fazer contratos de 5 dígitos, 10 mil reais, porque o pessoal acha caro, porque as empresas não estão dispostas a pagar. E isso acontece porque você não segmenta seu perfil ideal de cliente. Inclusive, um dos critérios para a inteligência comercial, ou seja, a função de inteligência comercial da sua consultoria ambiental, definir um segmento é justamente isso, o orçamento. Quais são as empresas que estão no raio de ação que você atua, que estão dentro do nicho da sua consultoria ambiental, que aqui a gente deu o exemplo de licenciamento, tem orçamento
para pagar um contrato de a partir de 10 mil reais, de 5 dígitos? Quais são as empresas? Essa inteligência comercial vai definir, isso é um dos critérios, tem vários outros critérios. Na mentoria, por exemplo, na nossa mentoria Insider LPCA, a gente mostra todos os critérios para você escolher um perfil ideal de cliente que tenha o orçamento para te pagar dentro das suas metas de faturamento. Então você não pode querer faturar de 20 a 30 mil reais por mês, fechando contratos de 200, 300, 400 reais, 500 reais. Não pode, porque é muito mais difícil você chegar num faturamento mensal de 20 a 30 mil, fechando contratos de 500, 800, com empresas pequenas demais, que não tem um orçamento para isso. Então, a base começa aí. Qual é a minha meta de faturamento? Eu quero faturar. A gente teve um aluno de consultoria que eu perguntei isso, eu quero faturar 20 mil reais por mês até junho de 2022. Tá, então a partir daí a gente vai definir qual é o perfil ideal de cliente, ou seja, quais são as empresas que têm esse orçamento para te pagar, que pode pagar 10 mil reais de um contrato, porque é muito mais fácil você fechar 2 contratos de 10 mil reais em um mês do que você fechar 20 contratos de R$1.000 em um mês. É muito mais fácil, é muito mais estratégico. Então, o primeiro ponto da inteligência comercial é esse, é você se perguntar e você anotar qual é o meu perfil ideal de cliente, quais são os 3 segmentos que eu vou focar no início aqui da minha consultoria ambiental. É você fazer uma pesquisa de mercado. Quais são as empresas que têm mais orçamento para me pagar esses valores? Outro critério importante, quais são os segmentos que têm maior nível de consciência da necessidade do meu trabalho de licenciamento? E para o que é que se traduz nível de consciência? Nível de consciência, de forma bem objetiva, é o quão consciente a pessoa está da necessidade da solução que você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma consultoria ambiental e atuo com licenciamento. Então, se eu atuo com licenciamento, o meu público-alvo são empresas que precisam de serviços de licenciamento ambiental, desde o acompanhamento. E aí entra numa história bem mais profunda, que é benefício, que a gente pode falar em outros podcasts. Mas, quanto maior for o nível de consciência daquela empresa sobre a necessidade de serviços de licenciamento na sua própria empresa, menos esforço eu vou ter para prospectar e para fechar um contrato com essa empresa. Porque eu não vou precisar dedicar esforços de argumentação, de etapas numa prospecção para mostrar que ele precisa do meu trabalho. Ele já sabe. Eu só preciso ter um gancho de conexão, que aí quando a gente for falar de abordagens em algum outro podcast, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas o esforço é bem menor. O que eu vejo muitos consultores ambientais errando também é isso, ficam querendo focar em empresas que não têm um nível de consciência tão elevado no início da sua empresa, da sua consultoria ambiental. Por exemplo, eu fui fazer uma consultoria uma vez e era um engenheiro ambiental, ele me falou que os clientes que ele estava focando eram madeireiras de pequeno porte. E ele me falou que estava vendo duas grandes dificuldades com isso. Primeiro, o orçamento era baixo, que a empresa era de pequeno porte, então ela, por exemplo, não podia fechar um contrato de 10 mil reais. Não tinha esse orçamento para isso, tá? E segundo, ele tinha muita dificuldade na hora de apresentar uma proposta, porque ele tinha muito que argumentar muito sobre aquela madeireira precisar de um trabalho de acompanhamento na área que ele atuava na sua consultoria ambiental. Porque era uma empresa pequena, era uma empresa onde não existia o quê? Um nível de consciência mais avançado. Então, às vezes é muito mais difícil, na maioria das vezes é muito mais difícil você querer vender, você querer fechar um contrato na sua consultoria ambiental com uma empresa de pequeno porte, ou seja, que tem um nível de consciência menor com relação às suas soluções, do que você focar em empresas que têm um nível de consciência maior e que podem até pagar mais pelo seu trabalho. Então, inclusive, esse é um dos critérios para você escolher o seu perfil ideal de cliente. E talvez mais difícil não significa impossível, né? Existem maneiras também de elevar o nível de consciência daquele cliente, daquele cara. Que talvez no início você vai gastar menos energia já encontrando essas empresas que têm um nível de consciência um pouco mais elevado, que sabe da importância de um acompanhamento, de uma consultoria ambiental e tudo, do que pegar uma empresa que ela não tem essa consciência e fazer um trabalho de prospecção, de funil e tal, para aumentar o nível de consciência daquele cara. É um passo um pouco mais avançado. E você que está no início, você tem que focar em fechar seus contratos o mais rápido possível. Você tem que focar em ter faturamento.
e ter faturamento de forma estratégica. Não é faturamento por faturamento. Não é fechar qualquer tipo de contrato. Você tem que fechar contratos que vão te dar a rentabilidade, vão te dar o faturamento que vai bater suas metas. Se sua meta é faturar de 20 a 30 mil reais por mês, então você tem um orçamento dentro do contrato que você tem que obedecer para que você atinja essa meta mensal de 20 a 30 mil reais por mês. Então existem as empresas que vão poder te pagar isso, que vão ter um nível de consciência mais, vamos dizer assim, mais adequado para que você consiga captar esse cliente de um contrato de 10 mil reais, pelo menos a partir de 10 mil reais de acompanhamento, dependendo dos serviços que você presta, e que você consiga fazer isso de forma consistente. Então não faz sentido, por exemplo, você focar em empresas que vão te dar contratos menores e você vai ter muito mais esforço para você fechar esse contrato. Porque não vai bater sua meta de faturamento e talvez a sua taxa de conversão, ou seja, a sua eficiência na captação daquele cliente seja muito baixa. Porque você vai ter que ter mais... O esforço é muito maior. Então, o que eu oriento? Foque em segmentos que já têm um nível de consciência avançado com relação à necessidade do seu trabalho e que tenham orçamento suficiente para poder investir em contratos de pelo menos 5 dígitos. Contratos de 10 mil reais, seja contratos pontuais ou seja contratos mensalistas. Lion, me dê exemplos, por favor. Dentro da mentoria eu dou vários exemplos. Porque é comum você não saber no início da sua consultoria ambiental. Então me dê um exemplo, posto de combustível. O mercado de revenda de combustível é um grande exemplo de um segmento de mercado que pode te levar ao faturamento de 20 a 30 mil reais por mês. Desde postos de combustível até revenda de gás liquefeito de petróleo, que é aquele gás de cozinha comum, transporte de gás natural, enfim. Esse mercado de energia, de gás, de derivado de petróleo, é um mercado que pode te levar a esse faturamento dentro da sua consultoria ambiental. Outro exemplo, extração mineral. O mercado de extração mineral é outro mercado que pode levar você a faturar de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental, porque é um mercado que tem um nível de consciência mais elevado, é um mercado que tem em todos os municípios do Brasil você tem extração mineral, é um mercado que é multidisciplinar, então não é porque você não é geólogo nem engenheiro de minas que você não pode atuar. Eu, por exemplo, sou engenheiro ambiental e eu atuo muito na extração mineral aqui, tá? Então, outro exemplo, imobiliários, loteamentos, empreendimentos imobiliários, enfim, tem vários exemplos que podem te levar a esse faturamento. E tem outros segmentos de mercado que pode te levar, mas vai ser muito mais difícil, que são aquelas pequenas empresas, lava-jatos, madeireiras pequenas oficinas. Vai ficar mais complicado para você chegar nesse faturamento se você quiser focar nesse nicho agora. Então, qual é a estratégia? Eu não quero faturar de 20 a 30 mil reais por mês em 2022, por exemplo, então eu vou focar em segmentos que têm um nível de consciência mais avançado, mais elevado com relação à necessidade dos meus serviços, que possa me pagar contratos de pelo menos 10 mil reais, seja eles contratos mensalistas, seja eles contratos pontuais. E aí você formou uma base totalmente alinhada com suas metas de faturamento. Perfeito. Agora vamos pro pilar 2. Show de bola. Então, no pilar 2, a gente tem a estrutura de prospecção / captação de clientes. O que é uma estrutura de captação? Estrutura é um processo. Processo tem início, meio e fim. São etapas que você tem um início, um meio e um fim. Qual é o principal erro que eu vejo consultores ambientais cometendo? Não tem processos de captação de clientes bem definidos. A história que eu contei no início desse podcast. O cara me ligou e não sabia nem de onde o cara tinha ligado para ele. Como é que um empreendedor te liga e você não tem o menor controle de onde ele veio? Por que é importante você ter controle quando os empreendedores te ligam? Para você saber onde é que está vindo a sua geração de receitas, geração de demandas. Então, quando eu recebo uma ligação na minha empresa de consultoria, a primeira coisa que eu pergunto, quando eu não sei, na maioria dos casos eu já sei de onde é que vem a ligação, mas quando eu não sei, a primeira coisa que eu faço é perguntar de onde ele... como foi que ele chegou até mim? Porque isso são entradas de demandas na minha empresa. Então eu preciso ter controle, preciso ter processos para captar clientes, tá? Quando você entra no aleatório, você tem dificuldade de captar clientes justamente porque você está no aleatório. Então muita gente abre sua empresa de consultoria ambiental, faz uma página no Instagram, faz um site, faz um cartão de visita e aí senta e espera alguém ligar. E fica naquele marketing da esperança, né?
Você senta e reza para alguém ligar para você, reza para alguém pesquisar no Google e ver alguma coisa sua, algum site seu e ligar, e você fica nessa esperança. E quando você fica nessa esperança, você não tem qualquer previsibilidade de como você vai fechar um contrato. Você fica totalmente no aleatório. E é por isso que muitas consultorias ambientais ficam estagnadas. Às vezes acontece, você dá uma sorte de alguém te ligar e você fechar um contrato. Mas quem garante que isso vai acontecer ao longo do próximo mês? E no próximo mês? E amanhã, como é que vai ser? E isso faz com que você fique inseguro na sua consultoria. E como é que se constrói, basicamente, todo esse pilar 2, se a gente for um pouco para a parte prática? Se a gente for falar dos fundamentos desse segundo pilar de captação de clientes, a base é que você precisa ter um processo bem definido, tá? Então, você precisa ter um início, meio e fim. Como é que você vai captar clientes na sua consultoria ambiental? Então, primeira coisa, você pensou na inteligência comercial, que é o primeiro pilar. Agora eu defini quais são os 3 segmentos, de 1 a 3 segmentos que eu vou focar. Beleza. Tá, quais são esses segmentos? Como eu posso entrar em contato com essas pessoas? Onde é que essas pessoas estão? Essas pessoas, elas conectam muito, por exemplo, nas redes sociais. Eu posso encontrar essas pessoas nas redes sociais? Qual é a melhor forma que eu preciso focar aqui para iniciar meu trabalho de prospecção? É uma estrutura que tem início, tem meio e tem fim. Então, Lion, como você me indicaria começar um trabalho de prospecção? Através de uma prospecção ativa, que é o que a gente chama de outbound. Então, para contextualizar melhor, existem basicamente 3 formas de você gerar demanda, ou seja, de você captar clientes, pegar projetos ambientais na sua consultoria e chegar a um faturamento de 20 a 30 mil reais por mês na sua própria consultoria ambiental. Então, primeiro você tem a prospecção ativa, que a gente chama de outbound, que é quando você vai até os potenciais clientes através de ligação, e-mail, enfim. É uma prospecção ativa, onde você aborda os empreendedores. Segundo, você tem o processo de inbound, ou seja, quando você faz anúncios, por exemplo, já é uma prospecção mais passiva. Você faz anúncios no Google, você faz anúncios no Instagram, por exemplo, e aí as pessoas estão procurando pelos seus serviços no Google e vão encontrar o seu site. Existem formas de você fazer isso. Então, você tem a segunda forma, que é através de anúncios, e você tem a terceira forma, que é indicação / network. Quando você, por exemplo, você faz um processo de indicação, você chama alguns profissionais correlatos, por exemplo, engenheiros civis, o seu segmento é o ramo imobiliário. Então você sabe que no ramo imobiliário você tem engenheiros civis que atuam. Então você, por exemplo, pega os escritórios de engenharia civil que estão na sua região, marcam uma reunião com eles e propõem uma parceria. Eles vão indicar seu serviço na hora do licenciamento e aí você dá uma porcentagem do valor do contrato para esses engenheiros, ou você, enfim, quando chegar algum cliente para você, você indica também. Então, talvez escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade também é bem comum você fazer isso, porque a primeira pessoa que o empreendedor procura na hora de abrir empresa é um contador. Então, por exemplo, você pode criar uma estrutura de indicação, network, né? de indicação nesse sentido. Você vai no escritório de contabilidade, você propõe uma reunião, existe forma de você fazer isso. Na mentoria eu falo muito sobre isso, por exemplo, mas a ideia é você, por exemplo, chamar esses contadores e oferecer uma proposta de parceria. Se o empreendedor que vai abrir empresa naquele segmento que você quer atuar, lembra do primeiro pilar, inteligência comercial, você identificou o segmento das empresas. E você identificou que é indústria. E aí o empreendedor de uma indústria vai no contador. E esse contador indica você para licenciar. Então aí você gerou demanda através desse terceira forma, que é a indicação / network. Então você tem que ter clareza das formas que você tem, das ferramentas e opções que você tem para captar clientes. Que é outbound, prospecção ativa, inbound, que é anúncios, e indicação / network. Qual você vai focar agora? Qual que você pode focar agora? Talvez analogicamente, só para a galera entender um pouco mais esse processo de inbound e outbound, seria meio que o de inbound é como se você fosse um caçador, né? Como se fosse, né, numa pesca e você fosse pescar com um arpão. Você vai pescar um peixe cada vez lá, bum, bum. E o processo de outbound, quando você usa anúncios e tal, é como se você fosse pescar com aquela rede que é bem grandona,
sabe? Acho que você sabe o que eu tô falando. Aquela rede que você pega na ponta e joga, e você acaba captando muitos peixes. Alguns peixes, analogicamente trazendo para o mundo do negócio, são os peixes corretos para você, mas outros não são tão corretos para você, mas você acabou desperdiçando energia para pegar. E o processo de indicação. Os três funcionam, né? Os três são... se você saber... construir uma estrutura em que você consiga ter controle dentro de cada processo, é interessante que você domine os três. Para iniciar, qual que você indica? Para você chegar mais rápido ao faturamento de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental, eu indico que você comece pelo outbound, que é prospecção ativa. Por quê? Porque, primeiro motivo, e para mim o principal motivo, você não tem investimento, você não tem custo inicial de dinheiro para você prospectar através de um processo de outbound, ou seja, prospecção ativa. Você vai precisar de quê? Basicamente você vai precisar de um telefone, do seu computador, internet, para você abordar esses empreendedores via telefone ou via e-mail, que são os maiores pontos de contato que nós temos dentro da consultoria ambiental. Cada segmento de mercado, obviamente, que vai ter o seu principal ponto de contato. Quando a gente vai construir o nosso perfil ideal de cliente, que existe uma forma de se fazer isso, tá? Uma das informações que você coloca na sua planilha, você tem uma planilha de definição do seu perfil ideal de cliente, é justamente o ponto de contato. É mais por telefone? Você consegue entrar em contato com esse empreendedor por telefone? Ou é mais por e-mail? Isso vai depender de muitos fatores, vai depender do porte da empresa, vai depender da cultura daquela empresa, enfim. Existe método para você descobrir isso, tá? Descobrindo isso, você não vai ter custo. Diferente do inbound, por exemplo, que são os anúncios. Nos anúncios você vai ter que investir nas ferramentas no Google, no Instagram ou em outra ferramenta que você pode fazer anúncio, para que você possa aparecer nas pesquisas, nas buscas de quem está procurando por seu serviço. Uhum. Então você já começa tendo investimento. Perfeito. Tem potencial é um investimento que vai ser perdido? Não, cara. Você investir no Google, por exemplo, para fazer anúncios, cara, dá um puta de um retorno. Mas muitas vezes você não tem R$400 por mês disponível, por exemplo, para você investir no Google. Muitas vezes é um investimento que no início da sua consultoria, talvez, se você tiver, beleza. Mas muitas vezes a gente não tem. No outbound, você não precisa investir nada, você precisa investir tempo, tá? E como é que funciona uma prospecção ativa, né? Se eu fosse falar aqui das principais etapas de uma prospecção ativa. Primeira etapa é você definir o seu perfil ideal de cliente, que a gente falou na inteligência comercial. Quais são os segmentos? Quais são os 3 segmentos que você vai priorizar para que você consiga chegar no faturamento de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental? Então você vai definir o segmento de indústria de extração mineral e sei lá, imobiliário. Você pode escolher de 1 a 3, a recomendação é essa. Eu recomendo que você escolha no máximo 3. A partir de 3 você começa a perder o foco, você começa a ficar meio que aleatório, tá? Escolheu esses 3, agora o próximo passo é você criar uma lista que eu chamo de lista de prospecção. Esse é o segundo passo. E o que é essa lista de prospecção? Se você já identificou quais são os segmentos, você precisa agora ter informações sobre esse segmento que vão te possibilitar entrar em contato com eles. Porque você vai precisar abordar esses empreendimentos. Então, onde é que estão esses empreendimentos? Qual é o CNPJ dessas empresas? Qual é o endereço, qual é o telefone, qual é o e-mail? Será que esses empreendimentos têm alguma pendência? Está tendo alguma necessidade ali específica que você pode usar na hora de abordar? Se seu nicho é o licenciamento, se o benefício que você entrega é o benefício do empreendedor estar 100% seguro. Existem maneiras de encontrar isso assim? Existem ferramentas 100% gratuitas para você fazer isso, tá? E aí entra num assunto mais profundo, talvez a gente possa falar isso em outro podcast, mas a ideia é que quem está assistindo entenda a estrutura. Então você tem uma lista, e para você fazer essa lista existem ferramentas. O próprio Google, por exemplo, é uma dessas ferramentas gratuitas. Se você colocar, por exemplo, posto de combustível e o nome da sua cidade e botar em pesquisar, vai aparecer todos os postos de combustível que estão na sua cidade, com nome, endereço, telefone. Se ele tiver site, vai aparecer o site. Se tiver e-mail, vai aparecer e-mail. E são essas as informações, basicamente,
que você vai colocar na sua lista, tá? Por que você tem que ter uma lista? Porque você tem que conhecer quem são os seus potenciais clientes. A sua lista é a sua base de potenciais clientes. As pessoas que estão naquela lista vão se tornar seus clientes. Algumas delas vão se tornar seus clientes. E aí você começa a ter uma estrutura de prospecção. Você não está no aleatório mais. Você definiu para quem você vai prestar serviço. Você conhece quem são as pessoas que estão ali no seu raio de ação e que elas vão poder se tornar clientes seus. E aí você começa a fazer o segundo passo, que é a abordagem. Você vai fazer um plano de abordagem. Aí, quando eu falo isso, muita gente fala, mas eu sou tímido, eu não sei como é que eu falo com as pessoas, eu não sei como é que eu vou abordar esses empreendedores. Então, se você já tem clientes, em algum momento você teve que abordar esses empreendedores. E se você ainda se sente tímido e inseguro na hora de abordar, é só por um motivo, porque você não tem um plano de abordagem. Você não tem um plano de abordagem. Você não sabe o que vai falar. Se você souber o que vai falar, você começa a superar esse medo, essa timidez, e aí potencializar o seu processo de prospecção de clientes. Então, para você faturar de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental, você precisa ter uma lista de potenciais clientes que te permita ter dados suficientes para você fazer o seu plano de abordagem. E aí marcar a próxima etapa, que é uma primeira reunião. Geralmente é uma reunião de qualificação, para você saber se aquele empreendimento realmente tem aquela necessidade que você vai resolver, se aquele empreendimento realmente ele tem o orçamento. Cara, isso é muito importante, para saber se ele tem o orçamento necessário para cumprir as suas metas de acordo com os serviços que você presta. Muitos consultores me falam que não recebem retorno das propostas que enviam. Qual é o principal motivo de você não ter sucesso nas propostas? Você manda uma proposta, a pessoa não responde mais ou não dá certo? Porque você manda proposta para empresas erradas. Você tem que ter em mente, estrategicamente, que a empresa ela tem que merecer receber uma proposta sua. A empresa ela tem que merecer receber uma proposta sua. Não é você pedir para enviar uma proposta. Não, a empresa tem que merecer receber uma proposta sua. Você mandar uma proposta aleatória, você nem sabe se aquela empresa ela realmente tem a necessidade que você vai resolver. Você nem sabe se ela tem um orçamento que aquela proposta está pedindo. Você não sabe qual é o nível de urgência, por exemplo. Qual é o nível de urgência que aquele empreendedor tem de resolver aquele problema? Ele pode esperar? Ele não pode esperar? Vale a pena você mandar uma proposta para alguém que não está com urgência de resolver aquilo? Você provavelmente não vai receber retorno dessa proposta. Então é necessário que você faça um processo de qualificação inicial, nessa primeira visita. O que eu faço na primeira visita? Você vai fazer uma qualificação, você vai fazer um diagnóstico, você vai querer saber mais sobre o empreendimento, você vai olhar qual é o porte daquele empreendimento. Pela estrutura do empreendimento você consegue saber, você ter sinais de que ele vai ter o orçamento para investir naquilo. Você vai saber qual é o nível de urgência, por exemplo, que aquele empreendedor tem para resolver aquilo, para te contratar. E se ele passar nessa qualificação, aí você vai para a próxima etapa, que é a etapa de fechamento. Então tem 5 etapas dentro de um processo de prospecção ativa que vai fazer você chegar no faturamento de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria. Primeiro você define um perfil ideal de cliente, depois você cria uma lista de prospecção, depois você faz a abordagem dessa lista, depois você faz uma primeira reunião de qualificação, depois você faz o fechamento. E essa é a estrutura, esse é o segundo pilar da base da sua consultoria ambiental. É você ter essa estrutura. A maioria dos consultores não tem essa estrutura. A maioria dos consultores que desistem não tem essa estrutura. Então não sabe como captar. Se você ajusta cada uma dessas etapas no seu processo de prospecção, o resultado é que você vai captar mais clientes de forma consistente, de forma previsível e vai chegar no faturamento de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental. E é muito importante assim que você não pule esses passos, né? Que você tenda a segui-los, porque são passos que já foram validados, né? Então é mais interessante você já seguir um método que foi validado do que você ficar inventando, né? Exatamente. E toda vez que você tenta pular etapas, você vai ter problemas nos resultados. Não tem como é que tem muita gente que começa ligando para as empresas sem nem saber quais são as necessidades que essas empresas têm. Então muitas vezes essas ligações a pessoa diz: Amanda, eu vou te mandar um e-mail para você mandar uma proposta. Isso é um jeito gentil dela de descartar. Porque você muitas vezes
não fez a abordagem correta. Sim. Muitas vezes você não foi específico para aquele caso. Por que aquelas abordagens de telemarketing, de Tinder, claro, você tem tanta raiva de receber essas ligações? Porque é um robô falando com você muitas vezes, e quando não é como se você fosse mais uma pessoa que ela está ligando para bater a meta dela. Então, para você ter uma abordagem eficiente e fechar contratos de forma consistente na sua consultoria ambiental, ser bem recebido pela pessoa que está do outro lado, você precisa ter uma abordagem específica para aquele caso. E só é possível se você criar a sua lista. Então tá uma coisa ligada à outra. Se você seguir cada etapa dessa da forma correta, ajustando, o resultado vai ser você conseguir ter sucesso no fechamento de contratos. Perfeito. Então, terceiro passo. O terceiro pilar é o pilar de fidelização de clientes. O que é, para que serve e como fazer. Não tem como você chegar a um faturamento consistente de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental se você não focar em fidelização de clientes na sua consultoria ambiental. Ponto. Não tem como. Muitos consultores ambientais focam apenas em captar clientes. Eu quero captar clientes, eu quero captar clientes novos, eu quero captar clientes novos. E esquecem que o que vai fazer você ter previsibilidade de faturamento e você ter consistência de caixa, de faturamento na sua empresa, é a fidelização. Por que que isso acontece? Porque um cliente novo, ele custa de 5 a 7 vezes mais do que você vender para um cliente que você já tem um primeiro contrato. De novo, você fechar um contrato com um cliente novo vai te custar de 5 a 7 vezes mais caro do que você fechar um contrato novo com alguém que você já fechou um primeiro contrato. Por quê? Por quê? Porque alguém que você já fechou o primeiro contrato já tem um peso, um parâmetro extremamente importante na hora de você fechar um contrato com alguém, que é a confiança. Você fechou um primeiro contrato, você entregou um bom serviço, a pessoa já confia em você. A pessoa ela já dá crédito a você. Já existe uma conexão muito maior do que alguém que não te conhece. Você fechar um contrato com alguém que não te conhece, cara, o esforço é muito maior. A pessoa tem que passar a ter confiança em você. A pessoa tem que ver que você realmente vai entregar aquele resultado. Na fidelização não é assim. Quando você fecha um primeiro contrato, você já passou por essa etapa. Então, tem duas coisas que você faz. Primeiro, é muito mais fácil você fechar novos contratos com ela, porque ela já lhe conhece, já confia em você. Segundo, você pode cobrar mais caro pelo serviço de acompanhamento, pelos contratos posteriores. Por quê? Porque ela já sabe que você vai resolver e o risco de não dar certo é bem menor. Preço é igual a oportunidade menos risco. Anota essa parada. Preço é igual a oportunidade menos risco. Quanto menos risco você oferece no fechamento de um contrato de consultoria ambiental, mais você pode cobrar. E quando você tenta fechar um contrato com alguém que já fechou um primeiro contrato com você, a pessoa já sabe que o risco é bem menor, porque ela já lhe conhece. Você já fez um serviço, você já entregou um resultado para ela. Então o risco é menor, consequentemente, o potencial de preço é bem maior. Então, acho que basicamente é porque quando você vai fechar o seu primeiro contrato, esse cara ele vai precisar, você vai precisar elevar 3 níveis dentro ali dele. Dele confiar em você, dele confiar no seu serviço ou produto e dele confiar na sua empresa, né? Então são esses três termômetros que você vai precisar aquecer nesse cara. Quando ele já se torna um cliente seu, esses 3 pilares já são bem estabelecidos. Então ele já tem confiança em você, já tem confiança no seu serviço e já tem confiança na responsabilidade que a sua empresa tem. Então você acaba tendo uma barreira de objeção menor para aquele cara. Para aquele cara fechar uma renovação ou fechar um acompanhamento anual ou semestral com você. E a estratégia de consultores ambientais que querem ter um faturamento consistente de 20 a 30 mil reais por mês, todo santo mês na sua consultoria, é já fazer a captação pensando na fidelização. Não são coisas separadas, pelo contrário, isso é uma máquina
que as engrenagens são diferentes, mas a máquina ela roda de uma forma só. Ela é uniforme, ela tem uma linha operacional, vamos dizer assim, que as engrenagens estão lá funcionando, mas o funcionamento das engrenagens é para que a máquina rode de forma uniforme. Então, você tem que captar clientes pensando na fidelização. Na hora que você fecha um contrato pontual, por exemplo, para fazer um licenciamento, para fazer um projeto, você já tem que estrategicamente pensar no próximo passo. Porque uma coisa vai ligar a outra. Então, existem várias estratégias para você fazer isso. Uma das estratégias que eu utilizo é a estratégia de ciclos. O que eu faço? Como é que funciona na prática essa estratégia de ciclos? Eu fecho um contrato de elaboração de um projeto ambiental, de um PRAD. Durante a elaboração do PRAD, e de forma estratégica, eu converso com o empreendedor de que após a elaboração do PRAD, eu elevo o nível de consciência dele de que após a elaboração do PRAD vai ser necessário um trabalho posterior, que é um trabalho de execução daquele PRAD. Então, estrategicamente, eu elevo esse nível de consciência dele, que nós estamos fazendo uma etapa e depois vai ter uma outra etapa. E isso é de forma estratégica, existe um processo para isso. Mas você precisa estar atento. O que eu estou fazendo? Eu estou elevando o nível de consciência daquele meu cliente para quando eu oferecer uma proposta posterior, que é uma proposta de acompanhamento, ou seja, fidelizar aquele cliente para que ele passe a me pagar um valor mensal para eu acompanhar ele já esteja bem mais receptível a essa proposta. No licenciamento é da mesma forma. Você faz um trabalho de licenciamento. Quando você protocola uma licença ambiental, o trabalho finaliza? O trabalho não finaliza, pelo contrário, tem que ter um acompanhamento. Quando a licença ambiental sai, o trabalho finaliza? Não, pelo contrário, tem um trabalho de acompanhamento das condicionantes daquela licença. Então, o que eu faço durante esse processo? Eu elevo o nível de consciência de forma estratégica do cliente para que ele entenda a necessidade de uma etapa posterior, de um ciclo posterior. Essa é a estratégia de ciclos. Você finaliza um ciclo e começa outro ciclo. E essa estratégia vai fazer com que você fidelize cada vez mais clientes, ou seja, você torne esses clientes fiéis a você e você consiga chegar a faturamentos consistentes de 20 a 30 mil reais por mês. Não é nesse mês você fechou o faturamento de janeiro em 20 mil, o de fevereiro foi 5, o de março foi 2, o de abril foi 8. Cara, isso não vai fazer sua empresa ser sustentável. O que vai fazer sua empresa ser sustentável é você ter previsibilidade. E previsibilidade se alcança com fidelização de clientes. Então esses são os 3 pilares que você precisa formar e investir tempo em construir na sua consultoria ambiental para que você consiga chegar ao faturamento de 20 a 30 mil reais por mês. Eu acho que uma coisa que você falou aí que é bem interessante é que todos esses processos requerem a consciência de que você está se relacionando com pessoas, né? Com pessoas, empresas são pessoas, né? Talvez só outro nome para dizer que são várias pessoas trabalhando para um objetivo. E essa relação do cliente com a empresa é extremamente importante que seja clara tudo que vai ser feito, né? Em alguns momentos você falou aí desses ciclos, a clareza que você tem que passar para o cliente, para ele não interpretar que, por exemplo, esse cara tá só querendo pegar mais grana de mim e tal. É muito importante, né? Você ter essa consciência de que você vai ter que ter um relacionamento claro, limpo e consciente dessa jornada desses ciclos, né? Íntegro, né? Perfeito. Com integridade. E muitas vezes eu falo pro empreendedor, olha, eu posso te oferecer uma proposta pontual e uma proposta de acompanhamento. Claro que eu não falo com essas palavras, aqui é uma palavra meio técnica para que você entenda, tá? Para que a galera que tá assistindo entenda. Mas muitas vezes eu sou bem sincero, diz, olha, eu posso te oferecer esse contrato aqui pontual, mas não vai ser isso que vai resolver seu problema. Muitas vezes eu sou bem sincero, não vai ser isso que vai resolver todo o seu problema. Isso vai resolver uma parte do seu problema. Você prefere resolver uma parte do seu problema ou você prefere resolver tudo de uma vez? O que é que você prefere? Então, o meu papel é dar as informações necessárias para o cliente tomar a decisão. É o cliente tomar a decisão, o empreendedor tomar a decisão com todas as informações necessárias, com a clareza do que aquilo ali vai representar. E aí, se ele, sabendo de tudo, optar pelo contrato pontual, por exemplo, a gente fecha o pontual. Mas mesmo quando ele fecha o pontual, uma hora ou outra, 90% dos casos,
ele vai optar pelo acompanhamento num segundo momento. Porque, grava essa frase, nenhum trabalho pontual vai resolver todos os ciclos de necessidades de um empreendedor dentro da área ambiental. Nenhum trabalho pontual vai ser suficiente para sanar todas as pendências ambientais de um empreendimento. Nenhum trabalho pontual que você imaginar. Então sempre vai haver a necessidade de um trabalho posterior, e é aí onde está a chave para você fidelizar seus clientes. E aí você passa a não se preocupar tanto com captar novos clientes, a ficar com aquele desespero, aquela angústia, como é que eu capto clientes? Será que eu vou captar novos clientes? Porque você já tem uma base de clientes que você fechou o primeiro contrato e que estão com você até hoje. Eu tenho clientes na minha consultoria que estão há 4 anos comigo, seguidos, 4 anos. E não tem nem previsão dele parar de precisar de serviço. Pelo contrário, ao longo do tempo ele só aumenta o negócio dele e me gera mais trabalhos. Então você não precisa ter muitos clientes para você faturar de 20 a 30 mil reais por mês. Você só precisa ter uma estrutura de fidelização que vai fazer os clientes ficarem com você no longo prazo. E aí você para de se preocupar tanto com novos clientes, porque você já tem clientes antigos que estão te pagando muito bem. Recorrência aí é bem frisada, porque é o que vai trazer dinheiro pro seu caixa mesmo, né? Exatamente. Perfeito. Então a gente adentrou aqui mais de 40 minutos sobre esses pilares, essa base para a construção do seu negócio. E o que eu vou pedir para você agora é que, se você assistir esse podcast até o final, você coloque qual foram suas dúvidas, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos que você achou desse capítulo, né, desse episódio, desse podcast. E eu quero que você também coloque qual o tema que você gostaria de abordar, qual a dificuldade hoje você tem no seu negócio para fazer com que ele fature de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental. Então, com essas respostas, a gente vai construir outros episódios de podcast para que a gente consiga resolver de forma densa, de forma assertiva a sua dificuldade, seu problema aí. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E a gente fica por aqui nesse episódio desse podcast, que esse ciclo ainda até agora não tem nome no podcast, mas provavelmente no próximo a gente já vai ter o nome. Vamos fazer o seguinte também, qual o nome você daria para esse podcast? Coloca aqui na descrição qual o nome você daria para esse podcast. Então, isso é legal. Valeu! Valeu!